Veja só, a eleição do Donald Trump, ela veio como um balde de água fria e um susto muito grande no chamado mainstream, né, nas correntes principais de formação de opinião pública, da mídia, da intelectualidade, né, quer dizer, era uma América que foi muito, digamos assim, sofrida, muito massacrada pela crise econômica e financeira de 2008, não é? Que estava perdendo seus empregos para a globalização, quer dizer, exportação de empregos, não só para a China, mas para outros países de mão de obra mais barata, não é? Com um pensamento relativamente a valores morais, etc., muito, digamos assim, muito mais à direita, né, do que esses outlets aí da mídia. Né? Então, foi um susto muito grande, foi um susto, inclusive, para o Partido Republicano. Né? Você se lembra que na eleição de 2016, na eleição de 2016, havia várias candidaturas, tanto mais moderadas quanto mais conservadoras, e o Trump foi eliminando uma a uma, né? Com aquele discurso do não político, do outsider, do sujeito que ia drenar o pântano de Washington, tá certo? E outras imagens desse tipo. Quando ele chegou na presidência, veja, o sistema político americano, um sistema presidencialista bipartidário, né, tende a fazer com que, para bem ou para mal, os correligionários do partido do presidente, sejam eles minoria ou maioria nas casas do Congresso, se aliem ao presidente. É sim ou não, é preto ou branco, entendeu? E aí, quer dizer, o Trump, mais uma vez, surpreendeu a esses aliados, né, com um mix de políticas que eram, de um lado, populistas, protecionistas, de outro, liberais, no figurino clássico dos governos republicanos. Quer dizer, por exemplo, figurino clássico, vamos cobrar menos imposto de renda dos ricos, porque a ideia é fazer com que eles invistam, não é? Essa grana que vai sobrar no bolso deles, nos cofres deles, para criar mais empregos. Né? E, por outro lado, medidas populistas e protecionistas. Vamos taxar as importações de aço, não só da China, mas até do Brasil, de países europeus, da Índia, porque trata-se de uma concorrência injusta com a nossa siderurgia. Aliás, no caso da siderurgia americana, uma siderurgia que não vai bem das pernas tem mais de 50 anos. Né? Olha, o Trump, ele moveu a agulha ideológica do Partido Republicano para a direita, né? No sentido de posições mais intransigentes com relação às relações interraciais, né? Ao politicamente correto. Né? E, enfim, ele deu voz àquela América que estava se sentindo sem voz, que lá no passado, naquela estratégia do Nixon para chegar à presidência em 1968, o Nixon chamou de maioria silenciosa, né? Num discurso recente de campanha, o Trump falou que a maioria silenciosa americana está mais viva do que nunca, talvez até mais barulhenta do que nunca. Né? Então, eu acredito que seja essa, digamos assim, a principal herança dele no que diz respeito ao Partido Republicano, para onde o Partido Republicano precisa ir. Veja, a América está se tornando, do ponto de vista étnico-cultural, um país muito mais diverso, né? Um país muito mais diverso. Quer dizer, o americano, aquele famoso WASP, né? White Anglo-Saxon Protestant, né? Branco anglo-saxão e protestante, que era o americano típico, né, de gerações, ele já caminha para se tornar uma minoria, né, em relação ao conjunto de outros grupos que não se enquadram nessa categoria de WASP. Né? Então, o Partido Republicano certamente vai se ver numa encruzilhada. Moderniza o discurso ou mais do mesmo? Aprofunda, né, essa visão da América dos Estados Unidos, que é uma visão que reflete muito o ponto de vista, a vivência cultural
daquilo que, às vezes, até de uma forma meio derrogatória, né? Eu não gosto de usar isso, mas, enfim, é uma expressão muito eloquente, é os flyover states, quer dizer, aqueles estados que as pessoas apenas sobrevoam para ir da costa leste para a costa oeste. Né? Aquele miolão, né? Do centro-oeste americano, né? Estados mais conservadores, estados mais brancos, né? Estados mais brancos, e que é o país do Trump, vamos dizer assim. É o país do Trump. Vamos ver como é que a Covid, como é que a epidemia da Covid deixou esse pessoal em relação ao Trump. Porque me parece, né, e eu sinceramente, eu só vou ficar tranquilo, né, com relação a quem ganhou, quem perdeu, né, depois que os votos estiverem contados. Inclusive, essas dezenas de milhões de votos que já seguiram pelo correio. Né, que é outra novidade dessa eleição, né, o grande número de votos antecipados pelo correio. Mas eu diria para você o seguinte, essas duas Américas, né, essas duas Américas vão, digamos assim, lutar pela alma do Partido Republicano. Ou melhor dizendo, o Partido Republicano vai procurar se posicionar perante essas duas Américas. Porque, como toda realidade social, ainda mais num país extremamente diversificado, plural, né, como os Estados Unidos, um país cada vez mais heterogêneo, né, é difícil você dizer, olha, eles vão só para um lado ou vão só para o outro, né? Porque você tem também o caso de minorias que hoje em dia estão se tornando grandes. Por exemplo, a minoria hispânica hoje já é maior que a minoria negra, né? E essa minoria hispânica, ela tem pelo menos alguns bolsões de empreendedorismo, de independência, de não depender da ajuda do Estado, essa coisa toda, né? Que fazem dessa minoria um alvo interessante para determinados setores do Partido Republicano. A gente não pode esquecer que o Jeb Bush, irmão do ex-presidente George W. Bush, que foi governador da Flórida, né, é casado com uma hispânica, né, tem filhos mestiços, vamos dizer assim, né, e quando governador da Flórida, ele sempre jogou com esse discurso de oportunidade para os hispânicos, né? Quer dizer, os hispânicos também podem partilhar do sonho americano e ser conservadores, né? Eu cheguei aqui antes, eu estou aqui legalmente e não quero que os dólares dos meus impostos sejam gastos com pessoas que entraram aqui legalmente, né? E a gente também não pode esquecer, né, Léo, que não foi o Trump, né? Quer dizer, o sujeito que mais extraditou gente foi o Obama, né? O Obama é uma figura interessante porque a política, veja só, Maquiavel ensina isso a gente muito bem lá no Príncipe, né? A política é um jogo que é uma eterna dialética entre ser e parecer, né? Então, assim, Obama parecia um sujeito mais suave no discurso, na postura. No entanto, extraditou muitos ilegais, não é? E matou muitos inimigos da América com seus drones, né? Eliminou a figura do grande vilão, né? O Osama Bin Laden, né? Ao passo que o Trump ele também joga nessa dialética do ser e do parecer. Veja, o sujeito é um devasso, teve não sei quantas mulheres, bebe pra caramba, né? Mas, de uma certa forma, ele consegue apelar para aquela América mais conservadora, que seria, digamos assim, a América que se refletiria melhor até na figura do vice dele, o Michael Pence, né? Que ele sim é um protestante, ortodoxo, conservador, etc., né? Casado com a mesma mulher a vida toda, e por aí vai. Ser e parecer, sempre assim. Olha, eu diria para você que existe, mas muitas vezes em tempos descompassados, né? Um país vai para um lado, outro país vai para o outro, né? Foi assim, por exemplo, veja só, foi assim, por exemplo, durante a maior parte do regime militar de 64 a 85. Nós tivemos uma política, digamos assim, mais alinhada com os Estados Unidos no primeiro governo daquele ciclo, que foi o governo Castelo Branco. Né? O ministro do Planejamento era o Roberto Campos, né, que a esquerda apelidava de Bob Fields. Né? Enfim, era uma política mais alinhada com os Estados Unidos, tanto
Assim que, naquele período, em 1965, o Brasil fez parte da chamada Força Interamericana de Paz, que invadiu a República Dominicana, né, sob o guarda-chuva dos Estados Unidos. Mas, a partir do governo Costa e Silva, né, o próprio desenvolvimento do Brasil, quer dizer, a diversificação da nossa pauta de exportações, produtos industrializados, isso começou a criar choques, começou a criar um estresse, né, com o protecionismo americano. Né? E isso vai chegar ao auge no governo Geisel, que é o penúltimo governo do regime militar, né, quando, então, por conta da política de direitos humanos do presidente Jimmy Carter, que aqui o Geisel via como uma intervenção indevida nos negócios brasileiros, né, foi rompido um acordo militar de mais de 30 anos, né, ou quase isso. Né, e também o Brasil resolveu tomar um rumo independente no que diz respeito à sua política nuclear. Né. Angra 1 ainda era reator Westinghouse, mas de Angra 2 em diante eram reatores alemães. Né? Quer dizer, o Brasil tentando jogar com a diversificação das suas relações de dependência com o primeiro mundo. Né? Esse descompasso, né? Esses desentendimentos, eles se aprofundaram, nunca chegaram a ser uma coisa dramática, nada que chegue perto de um rompimento. Né? O Brasil tem boas relações, tradicionalmente boas relações com os Estados Unidos, e os Estados Unidos parece que respeitam a capacidade da nossa diplomacia. Né? Mas houve outras fontes de tensão, né, no passado mais recente, como a crise da dívida externa, né, a moratória do governo Sarney, em fevereiro de 1987. Né? O Bolsonaro, eu diria para você que ele tenta reinaugurar essa política de realinhamento, de alinhamento com os Estados Unidos, né? Aproveitando o clima ideológico, né? Quer dizer, lá e cá, né? Quer dizer, tanto lá como cá, o pêndulo foi para a direita, o pêndulo ideológico da política foi mais para a direita. Né? Agora, a gente se pergunta o seguinte, como é que fica, por exemplo, a relação do Brasil com os Estados Unidos se o Trump perder e o Biden ganhar? Né? E como é que fica a nossa relação trilateral, quer dizer, com terceiros países, por exemplo, a China, que hoje é o país que mais importa, né, itens do Brasil. Eu diria para você o seguinte, o Donald Trump, um dos, digamos assim, gols que ele marcou em termos de política externa, né, foi, na verdade, criar um novo consenso bipartidário, democratas e republicanos, sobre a China, vendo a China como uma ameaça. Tá? Então, hoje, você não encontra muita boa vontade em relação à China, nem mesmo entre os democratas. Né? É a questão dos empregos, é a questão da espionagem da propriedade intelectual, né? Até certo ponto também restrições com relação à política de direitos humanos, mas o que interessa nessas relações internacionais é a grana, né? Então assim, os democratas hoje, e isso se deve muito ao Donald Trump, na minha opinião, estão vendo a China com olhos muito piores, muito mais rigorosos do que há 5, 10 anos. Né? Veja, para o Brasil, isso, se for jogado de uma forma inteligente, pode significar, digamos assim, um pretexto de reaproximação com uma administração democrata. Assim, nós também estamos atentos. É óbvio que eu estou falando em termos muito esquemáticos, né, Léo? E há muitos interesses envolvidos, e é claro que o interesse brasileiro, né, não deve ser nem o interesse da China, nem dos Estados Unidos, deve ser o interesse do Brasil, né? Inclusive com relação a essas tecnologias de 5G. Né? Então, vai ser um período, se o Biden ganha, vai ser um período interessante de adaptação digamos assim, da nossa política externa, de readequação muito rapidamente. Talvez isso tenha que envolver, em algum momento, a própria troca de chanceler. Né? Então, eu diria para você o seguinte, se der o Trump, a gente vai testar a hipótese
né, que a história já comprovou em períodos anteriores, de se o presidente em segundo mandato ele está mais preocupado em cuidar da sua imagem como estadista de relações exteriores. O que seria com relação à Coreia do Norte, né, com relação à União Europeia, com relação à própria China, né? E com relação ao... E no caso do Biden, né, a grande pergunta é, ele tem uma aparência que muitas vezes traz alguns traços de senilidade, né, de grande envelhecimento, né, e as pessoas ficam se perguntando, bom, a vice dele é mais à esquerda do que ele, né, a Kamala Harris é mais à esquerda, né, e então, na eventualidade dela ter que substituí-lo, né, como é que seria a política americana, inclusive a política externa, né? Um abraço, irmão. Tudo de bom. Tchau. Obrigado.